Bruxelas propõe um corte de 7,5 mil milhões de euros de fundos à Hungria. Em causa está a preocupação de má gestão do dinheiro. Aproximam-se as últimas horas do adeus a Isabel II. Velório dura ainda toda a madrugada de segunda-feira. Identificação dos corpos em Izium. Presidente da Ucrânia diz que já foram encontradas mais de 10 câmaras de tortura na região de Kharkiv. Nancy Pelosi está na Arménia, uma viagem de apoio ao país no conflito com o Azerbaijão. A Comissão Europeia recomenda a suspensão de cerca de 7,5 mil milhões de euros de ajuda à Hungria devido a preocupações sobre a gestão dos fundos. Está em causa o recuo democrático e a possível má gestão do dinheiro da União Europeia. O comissário para o orçamento, Johannes Hahn, explicou que a Comissão propõe uma suspensão de 65% das autorizações para 3 programas operacionais sobre a política de coesão, no montante estimado em 7,5 mil milhões de euros, o que representa mais de 1/3 da dotação da Hungria para a coesão. Para além disso, disse o comissário, propõe também a proibição de celebrar compromissos jurídicos com o chamado interesse público. Segundo Hahn, a Hungria tem até 19 de novembro para responder às preocupações. De acordo com os meios de comunicação húngaros, o governo nacionalista de Orbán vai anunciar nova legislação na segunda-feira. Os legisladores da União Europeia expressaram na semana passada a preocupação de que este possa ser apenas um estratagema para ganhar tempo. Na manhã deste domingo, o tempo de espera calculado para entrar em Westminster Hall era de quase 14 horas. Nada que demovesse aqueles que vieram despedir-se da Rainha Britânica. O velório termina às 6h30 da manhã, hora local, esta segunda-feira. Milhares de pessoas continuam a fazer fila no centro de Londres para ter uma última oportunidade de ver o caixão de Isabel II, sendo que estamos nas últimas horas em que o podem fazer antes do funeral de Estado desta segunda-feira. Entretanto, vários líderes mundiais já chegaram a Londres. O presidente norte-americano Joe Biden chegou durante a noite e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau também já está aqui. Ao longo deste domingo são aguardados cerca de 500 chefes de Estado e de Governo e dignatários de estrangeiros. Muito poucos países não foram convidados para aquele que será o maior funeral de Estado de sempre no Reino Unido. Um dos países que não foi convidado é a Rússia, que descreveu a decisão britânica como imoral. A porta-voz russa dos negócios estrangeiros afirmou que Londres está a utilizar uma tragédia nacional para acertar contas com Moscou. Os representantes da Síria, Afeganistão, Myanmar, Bielorrússia e Venezuela também não vão participar na cerimónia. Serão instalados ecrãs em várias praças e jardins de Londres, assim como outras partes do país. O funeral será também transmitido ao vivo em salas de cinema. Annalise Borges, in London, for Euronews. Ainda não há números concretos de quantas pessoas vieram despedir-se de Isabel II, mas a verdade é que há muito que Londres não via tamanho mar de gente. No meio do luto, os setores da hotelaria e da restauração não têm mãos a medir. O proprietário de um café nas imediações de Westminster conta que os últimos 2 dias foram extremamente sobrecarregados. Antes, o estabelecimento abria às 9 da manhã, agora inicia a atividade às 7. Explica também que quando a Rainha Mãe faleceu em 2002, estiveram igualmente muito ocupados, mas não tanto como agora. É um relato que se estende por toda a cidade após as perdas que o longo período pandémico trouxe. O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, afirma que certamente os hotéis vão ficar mais vazios depois do funeral de Estado, esta segunda-feira. Mas é assim que o mercado responde às leis da procura e da oferta. Afinal de contas, resume, são setores que viveram 3 anos horríveis por causa da pandemia. Neste momento, a taxa de ocupação dos hotéis londrinos atinge os 95%.
Na cidade de Izium, na Ucrânia, continua a identificação dos corpos encontrados em valas comuns. Já foram encontradas 445 sepulturas, mas poderá haver mais. Este massacre está a ser comparado com o descoberto em Bucha após a retirada do exército russo. A maioria dos corpos mostra sinais de tortura. O presidente Zelensky confirma que estão a ser feitos os exames dos corpos e estão a ser encontradas novas provas de tortura utilizada contra as pessoas ali enterradas e diz que já foram encontradas mais de 10 câmaras de tortura em várias cidades e vilas libertadas na região de Kharkiv. A presidência checa da União Europeia sugeriu a criação de um tribunal especial para julgar os crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Após Izium, a captura de Kupiansk é agora essencial para completar o corte de abastecimento das tropas russas naquela frente. Várias fontes afirmam que a Ucrânia já tomou a cidade, mas no terreno há mais cautela. Este voluntário considera que ainda é cedo para falar sobre a libertação total de Kupiansk, porque os soldados tiveram de retirar-se da zona onde tinham avançado, porque precisam de equipamento militar pesado para manter essa posição. Os ataques da artilharia russa terão matado 2 civis em localidades da região de Donetsk e Kharkiv. As autoridades nomeadas pela Rússia acusam a Ucrânia de ter efetuado um ataque no centro de Donetsk, no qual morreram 4 pessoas e 3 ficaram feridas. Nancy Pelosi está na Arménia. A visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é um gesto de apoio ao país no conflito com o Azerbaijão. Os combates foram retomados na semana passada. Terão morrido cerca de 200 soldados de ambos os lados na primeira escalada de tensão na região do Nagorno-Karabakh desde 2020. Muitos arménios consideram que a aproximação ao Ocidente é a única garantia de segurança. Este sábado, centenas de pessoas manifestaram-se em Erevan, a capital da Arménia, pela saída do país da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, CSTO, uma aliança dominada pela Rússia. Este manifestante diz que estão insatisfeitos com a CSTO, que consideram que não pode ajudar a Arménia porque não trabalha no interesse do país e apoia o regime turco e o presidente do Azerbaijão. Por isso, diz que precisam de se retirar imediatamente daquela organização em nome da soberania e segurança nacional. Há uma trégua em vigor há 5 dias, mas Erevan e Baku continuam a trocar acusações. Nancy Pelosi e a delegação de congressistas que a acompanha deverão encontrar-se com o primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan. Após várias semanas de tensão, o desfile do orgulho do Europride realizou-se este sábado em Belgrado. Apesar da proibição inicial quer da polícia, quer dos tribunais sérvios, a pressão da organização e de vários agentes internacionais levou o governo local a dar luz verde ao desfile à última hora, mesmo que com um percurso mais curto do que o inicialmente previsto. Vladimir Bilčík, eurodeputado eslovaco presente na capital sérvia, lembrou que se tratava de um evento bastante complicado de organizar, uma vez que se tratava do primeiro Europride não só em Belgrado e não só na Sérvia, mas em todo o sudeste europeu, nos Balcãs Ocidentais. O desfile dos milhares de participantes entre o Tribunal Constitucional e o Parque de Taj Maidan mereceu um forte aparato policial com mais de 5.000 agentes destacados e nem a chuva que se fez sentir acalmou os ânimos. Registaram-se algumas escaramuças com a polícia e com os participantes da Marcha da Família, organizada por conservadores que se opõem à causa LGBT. De acordo com o governo sérvio, foram detidas 64 pessoas e registrou-se cerca de uma dezena de feridos ligeiros. Tomás Vajc destacou a importância da realização deste desfile, classificando de ingrediente básico de uma democracia liberal, mostrando a esperança que a Sérvia caminhasse nesse sentido até finalmente se juntar à família europeia. O eurodeputado dos Verdes disse ainda que este era um acontecimento importante para a Sérvia mostrar que estava na mesma página que os países europeus. E os países europeus também se fizeram representar no desfile, quer através de eurodeputados, quer através da representação diplomática local. A embaixadora portuguesa na Sérvia foi uma das participantes no desfile. O arco-íris invadiu em força as ruas de Belgrado e o ambiente foi de festa, que se prolongou pela noite fora com a realização de um concerto. A ver vamos se o arco-íris veio para ficar.